Então, hoje a gente vai falar com a tia Carol sobre criação de crianças bilíngues, ou até poliglota, né? É, sim. Então, Carol, se apresenta um pouquinho, fala de ti um pouquinho, o teu background. Então, eu sou Uhum. carioca, né? Como vocês já sabem. Uhum. E eu estudava inglês, como eu acho que a maior parte das pessoas no Brasil, a gente tem o hábito de estudar, né? Ir para o Você cursinho, depois da acha? escola. Eu acho. Bom, Bem, pelo menos, digo pela minha experiência, né? talvez, Todos os meus amigos é, iam para cursinho depois da escola. uhum. Então, vamos lá. Eu estudava, mas não levava muito a sério. Posso dizer que eu não aprendi muita coisa. Eu fiz um curso desses intensivos. Aham. Então, assim, o básico do básico. Mas eu sempre corri muito atrás, porque eu sempre gostei da língua inglesa. Então, eu escutava muita música, eu gostava de traduzir e tal. E aí, ok, aí eu cheguei na idade adulta, isso na adolescência. Cheguei na idade adulta, fui trabalhar, e aí eu comecei a conhecer, assim, ir para lugares onde eu tinha contato com pessoas ou estrangeiras, né? Aham. Ou então nativas. Então eu tive que começar a gastar o inglês que eu tinha aprendido, né? O pouco do Sim. inglês que eu tinha aprendido. E num dos meus trabalhos, aí eu comecei a falar inglês e tal. Num dos meus trabalhos, eu conheci o meu marido, que é italiano. Aí a Uhum. gente começou a namorar 1 ano e tal, a gente se casou e aí eu me transferi para a Itália. Fiquei Uhum. 10 anos morando na Itália. 10 anos não, vamos botar aí 7 anos, porque aí com 7 anos na Itália, aí nasceu o Tiago, né? E Uhum. aí que começou o nosso percurso com a questão da língua, né? Porque eu com o Tiago, eu falo com ele em português, mas também falo em italiano, porque na nossa casa a gente só fala em italiano. Uhum. E na nossa casa a gente só fala em italiano praticamente, mas eu falo com ele em português também, porque eu acho que é legal, porque é legal, é importante, né? Porque eu tenho minha família no Brasil e eu, Pois eu é. faço questão de que ele saiba falar com os meus pais, com minha irmã, as Uhum. minhas sobrinhas. Então, assim, eu estimulo ele com o português. Ele tá com quantos anos agora? Ele vai Ele fazer tá 3? com. Não, não, vai fazer 4 em março. Ele tem 3 anos e 7 meses. Hum, 3 e 7 meses. vai fazer E 4. desde passa rápido. E aí, desde bebezinho, a gente decidiu que a gente ia estimular ele com o inglês. Então, Sim. o Thiago, ele só Ah, escuta cartoon animado em, como é que fala? Desenho animado, né? desenho Desenho animado. animado em inglês. Aham. As musiquinhas, ele escuta só música em inglês e música normal. Tanto que ele sabe cantar Queen, Tears for Fears, e ele, Bon Jovi, sim, ele Que adora, legal, e gente. agora ele tá na fase do Crazy Frog, ele gosta de cantar Crazy Frog. E aí, assim, ele é uma criança muito curiosa, e a gente Aham. estimula muito a curiosidade Que dele também. legal, gente. E então Imagina. nessa, né, português que ele fala comigo. O máximo ele também sabe falar português, então isso ajuda um pouco. Ai, que Porque bom, tem é. os dias que a gente decide, hoje a gente vai falar português, aí a gente vai e fala Aham. português. Mas no geral a gente fala em italiano. Então, Italiano. italiano ele fala perfeitamente. Nossa, Português ele eu fala já como ouvi. gringo, ele fala como gringo, ele tem o acento É o acento não, verdade. como é que fala? Acento é italiano, ele tem Com sotaque. o sotaque, exato. O Ah, sotaque dele é de gringo quando ele fala é português. verdade. E aí que entrou a segunda etapa da vida do Tiago. Vamos botar aí que ele falava duas línguas, né? Português e italiano. E um pouquinho do inglês, porque ele sempre foi muito estimulado com isso. E Aham. aí chegou a segunda fase da vida dele, que foi o ano passado, quando a gente se transferiu para a Romênia. Uhum. Quando a gente se transferiu para a Romênia,
A gente não fala romeno, que romeno é uma língua difícil, mas muito difícil. Então a gente fala algumas palavrinhas, algumas frases e tal, mas basicamente O a gente fala o alfabeto tempo deles inteiro. é romano, né? O alfabeto deles. Ai, olha, eu sou super ignorante. Super ignorante. É tipo o nosso alfabeto, ou é tipo. Sim, é tipo o nosso, mas tem algumas outras letras que a gente não tem. É mesmo? O S com C cedilha aí embaixo, que faz o Nossa. som do X. Aí tem o T com o C cedilha embaixo. Sim, tem uns sons assim bem esquisitos na língua deles. E aí, então, a gente fala só inglês, a gente fala o tempo todo. Todos os nossos vizinhos, não, a maior parte dos nossos vizinhos falam em inglês. Onde a gente vai, a gente encontra todo mundo que fala inglês, então a gente vai se acomodando um pouco para aprender, né? Aprender o romeno, né? Então ele tá vivenciando o inglês. E aí ele começou a falar. Do nada. Olha, do nada. Ele começou, pum! E assim, ele tá falando. Menina, é incrível, incrível. De forma natural, né? Natural. É E ele sabe as palavras que a gente fica assim, ó. Ele conjuga os verbos, passado, futuro, tudo. Nossa. É incrível. Gente, E aí eu tenho uma vizinha assim de lado que ela não fala inglês, é uma senhorinha já 72 anos, eu acho. Aí ela vai e fala, todo dia de manhã ela fala, Buona dimminante, Santiago. Aí ele vai e responde para ela. Aí ele pergunta, como é que você tá, né, chefate? E aí o meu romeno é péssimo, né? Aí ele vai e responde, bine. E aí eu fiquei observando, eu falei, não acredito, né, que a gente estava lá há alguns meses só. Gente, ele vai aprender romeno rapidinho também. Sim. Vai, E aí eu coloquei ele também na escolinha, só que a escolinha não deu muito certo, né, eu coloquei ele em janeiro, aí em março começou a história do coronavírus. Pandemia, pois é. E aí a gente teve que tirar ele, e a escola era bilíngue também. A professora... Ok, bilíngue entre aspas, né? Porque a professora dele falava em inglês só com ele, porque todos os outros... Sim. E aí é essa a nossa história, né? O Thiago, ele tá aí, tá aprendendo, então o Thiago basicamente fala português, italiano, inglês. E o romeno vai começar, né? E uma coisa engraçada é que, às vezes, eu falo assim, caramba, eu não sei falar essa palavra. Como é que fala em romeno? Aí ele vai, pum, fala. Aí eu, é isso? Aí eu vou no tradutor e ele estava certo. Nossa. Hoje a mesma coisa, a gente foi... Tem sempre que conferir mesmo, tá certo. Sim, não, a avó dele hoje deu para ele um Dyson, um desses de miniatura de criança, né? E o Dyson, ele tem, na propaganda do Dyson, fala da... Dyson, eu não sei se é aquele mesmo da Inglaterra, o Dyson, que é... Dyson, aspirador, exato. Aspirador, né? Exato. Aí ele tem um em casa e a avó dele deu um modelo diferente. E assim, o modelo desse que ela deu para ele tem o sistema de ciclone, que eles falam na publicidade, na propaganda, né? Sistema de ciclone, não sei o quê. Aí ele perguntou assim, ele não falou ciclone porque ele lembrou de outra palavra. Aí ele falou assim, mamãe, esse Dyson aqui tem um hurricane dentro. Aí eu falei assim... Eu falei, tem hurricane dentro. Aí a avó dele olhou e falou assim, o que é hurricane? Aí ele foi, pum, traduziu, uragano, nona. Aí gente, é incrível, é incrível. Eu acho que as crianças têm uma capacidade incrível de absorver se a gente estimular, né? Nossa, gente, isso é muito legal. E quais são, assim, teus planos? Porque quem tá no Brasil luta para que a criança fale outra língua, que não seja português. E a gente que tá fora do Brasil, a gente já é o contrário. A nossa luta é para a criança aprender o português, né?
Com certeza. Porque, nossa, eu fui babá de uma criança que era igual aqui com a gente. A mãe era brasileira e o pai inglês. Uhum. E ele entendia tudo de português. A gente falava em português, ele entendia tudo. Mas ele não queria, ele tinha uma resistência a falar em português. Ele falava algumas palavras quando ele queria, sabe? Tinha coisas que ele dizia, tipo, que susto! Ele falava que isso. E quando ele falava em português, ele falava com sotaque de gringo também. É muito engraçado, é muito legal. Aí ele falava, que susto! Aí, às vezes, quando ele tinha, assim, um probleminha, né, intestinal, a gente, criança, falando de criança, ele dizia assim, fiz mole pu. Olha só, ele falava mole pu. Sim, o Thiago também mistura. Mistura, eu acho que é normal, né? Acho que é normal. Assim, e quais são teus planos, assim, quando o Thiago começar a alfabetização mesmo, aprender a ler, escrever, tu planeja ensinar ele a escrever e ler em português também? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu vou continuar estimulando ele, seja na minha língua, que na língua do Máximo, no inglês e romeno. Infelizmente, não é essa a palavra certa, mas infelizmente vai ser a língua dele, né? Ele vai ser nativo, vamos dizer assim. É verdade. Então, o resto vai depender da gente. Mas, eu vou te dizer, eu já estou alfabetizando o Thiago. Sim. Já estou alfabetizando ele e nas 3 línguas. Então, ele sabe, ele conhece todo o alfabeto e ele sabe relacionar a letra do alfabeto às palavras. Legal! Ele sabe, ele fala T de Tiago, M de mamãe. Aí ele sabe que mamãe é português e mama é italiano. E mom, ou mami, ele fala mami em inglês. Então ele sabe assimilar. E eu tenho muito, porque assim, quando eu fui no Brasil, ele tinha 1 ano, ok? E aí eu comprei umas, sabe esses quebra-cabeças que encaixa letra e são quebra-cabeças cognitivos, né, que eles chamam. Encaixa a letra e a imagem. E a imagem. Ah, certo. Então, o número e a quantidade, o desenho. Então, eu comprei para ele esse. Que legal! Então, de português ele tem esse joguinho. Então, ele já assimila, né, a palavra com a letra. E outra coisa... e aí assim, por exemplo, todo mundo aqui, o nome dele aqui na Itália é esquisito, porque Tiago em português, em italiano é Giacomo. Então, todo mundo, quando fala Tiago, aí todo mundo fala, come? É Diago com D. Aí ele fala, não, é Tiago com T de Torino. T de Torino, gente, impressionante. Que legal. Então, e aí eu compro muita coisa Montessori, eu compro... Ele tem cartas Montessori, esse flashcards. Montessori com as letras e tal, em italiano. Aí ele tem também em romeno, porque eu já comprei. Em inglês é o que, assim, eu fico mais tranquila, porque, assim, a gente vai levar ele de novo para a escola bilíngue. Então, eu não tenho certeza, isso eu realmente não sei nunca nem perguntei na escola, se ele vai ser alfabetizado nas 2 línguas. Creio eu que sim, não sei. Que sim, né? Se a escola é bilíngue. Ai, que legal, pois eu tô super feliz, porque eu fico vendo certos materiais para alfabetizar a criança, só que fica dizendo que é material para criança a partir de 5 anos de idade. E eu fico pensando, não, mas... Nada, eu nunca respeitei isso. Pois eu fico pensando, poxa, mas vai demorar tanto. Será que tem que esperar tudo isso mesmo? Sabe? Mas aí eu fico feliz de saber que você começou foi cedo, que o Thiago nem tem 4 anos ainda. E ele já associa letra com imagem, com palavras, números. Gente, isso é muito bom.
Sim, e por exemplo, formas, cores. Ele já com 2 anos já sabia todas as formas e cores em inglês. Eu tô aqui tentando. Porque Tô a aqui gente vê tentando, olha muito. só. Eu tô aqui tentando. Ah, brava. Forma, círculo, Sim, quadrado. Eu é tenho isso que... aí. Ele tinha um joguinho assim, tipo esse aí mesmo. E aí ele ia aprendendo. Aí eu ia associando cor com a forma, né? Que Aham, cor é essa estrela? Que cor é? aham. E aí, É só ser persistente, né? Porque sim, no sim. momento a Angélica não tá nem aí pra essas coisas, né? E Mas, outra coisa, assim, que muita gente não concorda, e eu respeito muito, é a uhum, questão de utilizar a tecnologia, né? uhum, uhum. Telefone. Eu acho, assim, que se você sabe usar a tecnologia, eu acho que é um grande aliado. Porque Eu também musiquinha, por acho. exemplo, música, criança, é muito visual também, né? Mulher, deixa eu Tanto só que abrir aqui. brinquedo de criança é colorido por quê? Por qual razão, né? Eu vou só abrir aqui. Pelo menos na minha ignorância, eu penso dessa forma. E assim, eu dizia, se eu tenho que estimular ele, porque eu tô sempre sozinha, que o Máximo viaja muito. Uhum. Então, às vezes, eu preciso que ele esteja concentrado em alguma coisa e ele não quer concentrar num jogo, não quer concentrar em nada. É. Ligo a televisão, mas eu ligo em alguma coisa que seja interessante para ele. E aí tem canais assim muito interessantes para criança, se os pais querem começar a estimular, né? Inglês Aham. para criança pequenininha. É, Legal. tem muita Gente, eu coisa tava legal. olhando, a Angélica tá na fase da galinha pintadinha, né? Ah, ok. Então, eu acho bom por causa do português, né? A galinha pintadinha em português, mas tem galinha pintadinha em espanhol, tem galinha Sim, pintadinha em inglês. Eu fiquei em assim, mandarino. passada. Mandarino tem galinha pintadinha. Mandarim? Não, Mandarim, desculpa, mandarino se fala em italiano. Até eu confundo agora. Muita língua para. é muita, não, tá não. Sim. Pois é, aí eu fiquei assim, passada. Então, ela já tá se familiarizando com o português e com o espanhol. Ela é super familiarizada com o espanhol. A Lulu is outside. E, e já o inglês, a gente tentou colocar a galinha pintadinha em inglês, ela não gostou. Uh, Ela achou estranho. Ela é achou estranho, porque ela não reconheceu. Ela é, achou, ela começou a chorar. escuta a mesma melodia com uma palavra com um som E é diferente. super diferente, eles têm que mudar a letra bastante. Eles É, sim, para para poder poder fazer a rima, rimar, né? fazer as rimas. É. Então, ela é familiarizada com o português e com o espanhol. Aí eu tenho também os DVDs do Muzzy. Eu não sei se tu conhece o curso do Muzzy. Não. Eu tenho os DVDs. Enfim. Depois tu pesquisa o Muzzy. É um curso da Ok. BBC super antigo. E, enfim. E eu tô usando os cursos do Muzzy para ensinar ela espanhol, italiano. Por enquanto, espanhol e italiano. A Uau! gente tá. Coloca ela para chatar com o Thiago. Italiano. Colocar o Thiago para ensinar a Angélica italiano. Pois é, então assim, eu quero expor ela ao máximo de línguas possível e aproveito e aprendo junto, né? Sim, sim. E metodologia que você usa? É, ou, É, é a da imersão natural, da imersão natural, né? de usar o dia a dia, sabe, para ensinar. Eu acho que é a melhor forma. Eu também acho. Você viver o idioma, né? Mas assim, você teria alguma dica para dar para quem está no Brasil? Porque no Brasil eu acho tão difícil. Você falou assim que muita gente faz inglês, muita gente vai pro cursinho, né, para fazer Uhum. inglês, Sim. mas só 5% dos brasileiros são fluentes em inglês. Uau! Sério?
Fiquei passada, uau. De acordo Mas com aí a você está falando de fluência, né? Não fluência, do embromation. não do embromation, Do exatamente. embromation, eu acho que 90% é fluente. Você Não, acha? tô brincando, tô brincando. Eu acho Mas, que quem tem mais nossa, acesso. tô impressionada, tô impressionada. Uau. E faz sentido, sabe? Porque quando eu morava no Brasil, eu achava que eu sabia inglês. E eu falava inglês. Só que quando eu cheguei Sim. aqui, eu tive um choque. Ah, mas isso com É, certeza. nossa, porque aqui você chega, as pessoas falam super rápido. Tem vários sotaques diferentes dentro do Sim. mesmo Mas país. é a mesma coisa, por exemplo, eu falo inglês, ok? Mas, tipo, se eu falo com uma pessoa, para mim é muito mais fácil, eu converso com qualquer pessoa que não seja nativa. Quando eu converso com um nativo, eu já tenho um pouco de dificuldade por causa das slangs. A pessoa fala muito mais rápido, a pessoa acha que você vai pegar no ar, né, o que ela está falando. E em vez de quando você fala com uma pessoa que não é nativa, a pessoa tem a mesma preocupação que a tua, né? E tem assim, fala um pouquinho mais devagar, Fala mais usa mais ou menos, explicado, as usa palavras. as mesmas expressões, porque as expressões são limitadas, né? Tem isso também, né? É isso. Pois é, exatamente. Exatamente. E Mas para aí, quem está no Brasil, qual é a dica? O que, que você acha? eu acho que Para viver. a imersão, primeira coisa, imersão natural, né? Você tem que vivenciar, você tem que dar o ambiente à criança e você tem que levar a coisa como um jogo, né? Como uma brincadeira, porque a criança, eu acho que aprende mais na brincadeira. Por Hum, exemplo, eu canto pro Thiago, às vezes ele fala assim, mamãe, vamos falar inglês? Aí eu, ok. Aí a gente começa a falar só legal. inglês, só inglês. Legal. Aí, sim, ele pede para falar inglês. E quanto E mais aí ele fala assim, melhor, o né? que que é isso? O que que é isso quando ele não entende? Aí eu vou e respondo. Ou então quando ele me pergunta, mamãe, como é que fala isso em inglês? Que às vezes ele sai com umas perguntas assim, ou que nem eu sei. Aí eu falo, vamos no Google Aham. Translator para a gente ver o que que é. Então, assim, eu acho que primeira questão é a imersão, assim, de uma forma natural e prazerosa para a criança. E outra coisa é estimular a criança com um joguinho em inglês, É. principalmente com letras, números, formas, animais, ter vídeos. Tem esse canal no YouTube que eu acho que ele é maravilhoso, Hum. chama Super Simple Songs. É o Ah, famoso é o famoso do Baby Shark. ah, Inventaram a música do Baby Shark. Que eu não sim. suporto aquela música, Ai, mas eles têm várias outras coisas legais. ah. Então, assim, o Thiago aprendeu muito, eu aprendi muito também. Pois é, quanto mais cedo começar, melhor, né? Sim, sim. E Ai, essa é a idade, quando eles estão pequenininhos assim, essa é a idade. ai, gente, é tanta língua, dá vontade de aprender todas, mas o cérebro já tá rodado, já tá bem. Sim, eu sinto muita dificuldade. Eu tenho 38 anos. Eu aprendi o italiano, eu tinha 27. Ah, Eu aprendi italiano em 3 meses. 3 meses. nossa. Romeno, eu tô há 1 ano na Romênia. Aham. E não tem jeito. Mas assim, são os neurônios mesmo que não funcionam É. igual. Não, E mas é verdade. também Quanto teve a... mais para lá, mais difícil. A gente vai aprender, mas com mais dificuldade. A dificuldade de você tirar o sotaque, né? Uhum, uhum. E aí a gente acaba misturando com outras línguas que a gente sabe também, mistura tudo e fica assim, Verdade, desse jeito. verdade. Como eu tô vendo os filminhos, né, os desenhos em espanhol e italiano, às vezes eu fico misturando os dois. Misturo espanhol com italiano, porque eles são muito Sim, parecidos. sim, tem muita coisa similar, né, entre essas línguas, português, italiano, Uhum. e espanhol, né?
Tem muita coisa parecida. E eu vou te dizer, e o romeno também tem muitas coisas, porque todas elas têm como base o latim, né? O latim, então, então é normal que sejam parecidas, né? Legal. Ai, obrigada por ter aceitado o bate-papo. E foi muito... Imagina. Então, olha, gente, vamos começar a ensinar as crianças desde pequenininho, bem pequenininho mesmo. Qualquer outra língua que você queira ensinar para a criança. Porque a criança vai pegar. E quanto mais novinho e de forma natural, vendo desenho animado, jogando, brincando, melhor. Verdade. E mesmo que o genitor, né, os pais não tenham a fluência na língua, não importa. Não importa. Porque, claro que vai ajudar muito, mas não é fundamental para você ensinar uma criança uma língua, a fluência. Não, realmente não. Eu, sinceramente, pela minha própria experiência, eu acho que ajudou muito eu ter começado a estudar inglês desde criancinha. Não foi tão novinha, mas foi nova, a partir de 8 anos de idade. Eu já era alfabetizada no português. Eu comecei a estudar também com 9 anos de idade. Mas assim, que ia para o inglês para aprender musiquinha, cores, essas coisinhas básicas, né? Que meu filho, eu com 9 anos, e o meu filho com 1 ano e meio, 2 anos já sabia. Pois é. Então, por isso que eu digo, é importante sim. Minha criança é um HD vazio. Tem que botar coisas boas aqui dentro. É verdade. Né? É verdade. Sasha, eu aprendi os meses primeiro em inglês do que em português. Os meses do ano. Tá bom, então, obrigada. E tenha um ótimo resto de dia. Como? Tenha um ótimo resto de dia. Ok. Obrigada para você também. Um beijo grande e obrigada por me convidar. Tchau. Tchau.